No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre como nascem os hereges, os religiosos e os soberbos. E claro, como fugir disso. Se você é uma pessoa de fé equilibrada ou se você é um desses três. Aliás, você também vai poder identificar as pessoas que estão ao seu redor, se elas compõem algum desses grupos. Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, Pastor Léo na área. E no vídeo de hoje a gente vai trocar essa ideia importante para poder ter uma vida com Deus saudável, o que eu amo chamar de fé equilibrada. Mas nem todo mundo tem isso. E nos ambientes religiosos, nos ambientes espirituais, se tem sim de tudo, inclusive coisa ruim. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com aqueles seus amigos para conhecer esse canal que está cada dia crescendo mais, eu estou muito feliz com isso. E também colocar aqui nos comentários sugestões, pautas de vídeos que você gostaria que eu gravasse, que talvez eu possa trazer aqui para o canal, assim como eu já trouxe outros que foram de sugestões de vocês. E um aviso super legal, nos dias 16, 17, 18, isso mesmo, ó, quinta, sexta e sábado, ao vivo, às 7 e 7, durante 3 dias. Quinta, sexta e sábado, às 7 e 7, eu vou realizar a maratona Desvendando a Palavra. Muitas pessoas que me acompanham no Instagram, muitas pessoas que me acompanham aqui no YouTube, fazem perguntas a respeito de como é que eu entendo a Bíblia, por onde eu começo a ler a Palavra de Deus. Existem coisas que eu não sei se é para hoje em dia, ou se era só para a época de Jesus, ou só para a época de Davi, ou só para a época de Moisés. Então, todas essas dúvidas básicas, fundamentais, para que as pessoas possam entender as Escrituras Sagradas, nós vamos tratar, nós vamos conversar. Ou seja, você vai, depois dessa maratona, saber ler a Bíblia sozinho, identificando o que é a palavra de Deus, o que é a palavra do homem, o que é uma aplicação para os dias de hoje e o que são dados históricos que ficaram para o passado. Então, para a gente entender quando nascem os soberbos, os hereges e os religiosos, a gente vai fazer mais ou menos uma matemática do evangelho. Fique tranquilo que você vai entender com clareza o que eu estou falando. Como é que nasce um herege? Vamos começar por eles. Bem, a primeira coisa importante entender é o que é um herege. O herege é aquela pessoa que cria doutrinas, cria fundamentos, cria atitudes religiosas que não são baseados na Bíblia Sagrada e que ensinam muita gente a fazer isso e a galera faz achando que está agradando a Deus, achando que está fazendo uma coisa correta, quando na verdade está cumprindo uma orientação completamente fora das Escrituras Sagradas. Isso existe desde sempre. Paulo já lutava contra os hereges, a igreja primitiva também lutou contra os hereges, depois a igreja católica trouxe muitas heresias, entre elas a questão de pagar o imposto que eles chamavam de indulgências para poder tirar a alma do purgatório, que é um local que a Bíblia nem diz que existe, ou seja, até o purgatório foi inventado, até o purgatório é uma heresia, para tirarem essa alma do purgatório para levarem para o céu. Então, as heresias existem desde sempre e elas existem nos dias de hoje quando pessoas criam doutrinas, criam alguns atos proféticos dizendo assim, não, olha, dá uma oferta de R$100 e você vai levar esse pente e quando você pentear a sua cabeça, o espírito maligno vai sair e tal. São heresias abismais. Então, em resumo, a heresia é algo que foge da natureza do evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas, no capítulo 1, versos 8 e 9, assim, olha, mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado, dependendo da sua tradução, que seja anátema. Paulo está dizendo, se ele mudasse de ideia, se o próprio Paulo, ele diz assim, se eu ou um anjo, se descesse do céu um anjo, pregando um evangelho diferente do que Cristo nos anunciou, que este ser seja amaldiçoado. Subverter as Escrituras Sagradas é uma ação que é repudiada aos olhos de Deus sobre qualquer circunstância. Não é à toa que lá em Apocalipse, né? A Bíblia toda vai terminar dizendo assim, olha, se alguém tirar um pouquinho ou colocar um pouquinho de conteúdo a mais nesse livro aqui, ser-lhe-á tirado, né, e acrescentado juízo para si. Então, veja que é uma parada muito séria. Então, como é que nasce um herege? Bem, na matemática de Deus, o herege, ele tem fé, mas ele não tem conhecimento. Então, tem pessoas que falam assim, não, eu estou fazendo uma campanha de oração aqui, estou dando 7 voltas aqui no monte orando, porque Deus vai me abençoar. Bem, se você quiser orar andando, Deus vai te abençoar. Agora, não pense você
que porque você está fazendo isso andando, Deus vai fazer mais do que alguém que está orando de joelho. Só que a pessoa que faz isso, ela tem fé para fazer isso. Quando chega um pastor corrupto e faz um momento de um ofertório e fala assim, olha, quem quiser a presença do Espírito Santo, e eu falo porque eu já presenciei isso. Eu já visitei uma igreja onde o pastor falou assim, quem quiser ser batizado no Espírito Santo, traga aqui na frente uma oferta de R$1.000. Olha que absurdo. O cara tava vendendo batismo. Só Deus para entender a cabeça de um lunático desse. Muita gente foi. Muita gente. O cara tirou ali pelo menos uns R$50.000. Porque a igreja tinha 2.000, 3.000 pessoas. Igreja gigantesca. Aquelas pessoas que foram lá, elas têm fé. Só que elas não têm conhecimento. Então, ter fé, mas na falta de conhecimento, nasce as heresias. Então, como é que nasce um herege? O herege é um cara que tem muita fé, mas ele não tem conhecimento nenhum das escrituras e faz um montão de besteira. Entendido como nasce um herege, agora vamos falar como é que nasce um religioso. Bem, o religioso ele já é diferente. O religioso ele tem fé, por isso que ele pratica todas as suas religiões. E convenhamos, ser um religioso é muito mais difícil do que ser um cristão, porque o evangelho ele é penoso, ele cobra renúncia, sacrifício, sem dúvida, mas o que a religião cobra é muito mais pesado. Tem gente que não pode cortar o cabelo, tem mulher que não pode usar calça, tem gente que não pode fazer isso, fazer aquilo, não pode... Tem tanta coisa que a Bíblia não condena em nada, mas a religião entuxa esse tanto de coisas, de renúncias. Eu tenho um familiar que ele chegou pra mim um dia desse aí e falou assim, ser crente hoje em dia é fácil, vocês podem até jogar bola, na minha época não podia. O que mudou no evangelho pra há 30 anos atrás não poder jogar bola e hoje poder? Não mudou nada no evangelho. O que mudou foi na religião. O religioso ele tem fé, ele tem um pseudo conhecimento, mas é um conhecimento da religião, ele não tem conhecimento das escrituras ele não tem tanto, né? Tem muito evangélico e muito católico que é assim, né? Entendem a cartilha da igreja todinha, entendem a visão da igreja inteira, entendem a visão da igreja. Mas quando se fala de evangelho, né? Vamos conversar um pouco sobre Tessalonicenses, vamos entender um pouco sobre a carta aos Hebreus, vamos meditar um pouco no que Jesus está ali nos ensinando em João. Não conseguem, não sabem fazer uma análise exegética de textos bíblicos, mas sobre a doutrina da igreja, não, isso não pode, aquilo não pode, tem tudo decorado. Então o religioso ele tem fé, ele não tem conhecimento, mas o que destaca o religioso do herege é porque o religioso ele não tem amor. O religioso ele não tem amor nenhum. Tanto é que ele sente um tesão, ele sente um prazer, ele sente um formigamento na barriga, quase como de um adolescente apaixonado pela menina da escola que ele nunca vai beijar, quando ele julga alguém e manda pro inferno. Fala, não, aquele cara vai pro inferno, não, aquele ali vai pro inferno, fulano vai pro inferno. Ele tem um prazer. Então o religioso, ele tem a sua fé pessoal, mas ele não tem amor nenhum. Então ele se sente mais santo que os outros, ele se sente mais próximo a Deus que os outros, e ele, por não ter amor, por não ter empatia, ele não luta para combater o pecado, ele luta contra o próprio pecador. Não é à toa que você vai encontrar hoje, principalmente na internet, muitos líderes religiosos que brigam, que criam polêmicas, que discutem uns com os outros. Por quê? Porque ele não tem o menor interesse em salvar aquela vida. Esses líderes eles preferem mais o barraco, a discussão, a treta. Eles gostam mais da treta do que da salvação. E olha o que a Bíblia fala sobre o religioso. Mateus 15, do 8 ao 9, diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Você que me acompanha no Instagram, você que me acompanha aqui no canal, já viu 1 milhão de vezes eu falando isso. Qual é a diferença de religiosidade para espiritualidade? Religiosidade, regras humanas criadas por homens para controlar homens. Não tem nada de divino, não tem nada de espiritual. O que é espiritualidade? Princípios dados por Deus para que, ao cumprirmos, possamos viver uma vida bem-sucedida. Religiosidade é isso aqui, a Bíblia está dizendo, Mateus 15, 8, 9, guarda isso no teu coração. Não esquece. Vai pegando isso aí. Então a gente entendeu como é que nasce o herege, como é que nasce o religioso, e agora a gente vai entender como é que nasce o soberbo. O soberbo ele tem fé. Você veja que fé não está faltando, todo mundo tem fé, né? Só que a fé, por mais que você sinta isso como uma coisa assim, caramba, pastor, nunca tinha escutado isso, mas a fé sozinha, ela é insuficiente. Por isso que nós precisamos de uma fé equilibrada, de uma fé inteligente, de uma fé
racional à luz do evangelho. O soberbo, ele tem fé, ele tem conhecimento e conhecimento do evangelho. Presta atenção que lombra isso, que coisa doida. Ele tem conhecimento e não é conhecimento de religiosidade, é conhecimento das escrituras. Religioso não tem conhecimento de escritura, herege não tem conhecimento de escritura. Mas o soberbo tem conhecimento de escritura. Ele até conhece Bíblia, ele sabe bem de Bíblia, ele manja dos paranauê da Bíblia. Porém, ele não tem amor nenhum. Ele não tem empatia nenhuma, que é uma expressão importante de amor. Então ele se sente sempre melhor e mais santo que todos. Tem muito soberbo na igreja. O pessoal que tá direitinho na igreja tudo, mas se sente mais sábio que os outros. Tem muitos soberbos em igrejas que são igrejas boas de Bíblia e vão para outras igrejas, conhecem irmãos de outras denominações e os humilham. Ah, você é daquele movimento, né? Ih, ali vocês são tão ruins de Bíblia. Ah, você é daquela outra igreja, né? Então ele humilha outras congregações. O soberbo é aquele cara que congrega numa igreja legal, conhece a Bíblia, tem fé, mas quando ele se porta aos outros irmãos em Cristo, ele se sente melhor porque ele acha que a igreja dele é a igreja do evangelho puro e simples e perfeito. É como se a única igreja dele fosse a que pregasse bem a palavra e a cachorra tá latindo, sinto muito. E pregasse como se fosse a verdade absoluta de Cristo centralizado naquela denominação. E ele se torna soberbo quando ele desqualifica, ele humilha as outras denominações religiosas que também pregam o evangelho. Nenhuma igreja é perfeita e, inclusive, a do soberbo também não é perfeita. Mas o soberbo, ele se destaca por conhecer as escrituras e menosprezar as outras igrejas. Então a minha dica para você é, se você viu que você não caiu na heresia, fala, ô pastor, graças a Deus, eu não sou herege. Se você viu que você flertou com a religiosidade, você falou, quase fui um religioso, mas tô fora. Toma muito cuidado para não cair na soberba. Eu conheço muitos, eu tenho 2 faculdades teológicas, eu já fiz graduações, eu já estudei muito com muito crente, eu conheço muito crente de movimentos pentecostais, de movimentos tradicionais, de movimentos históricos. Relativamente eu conheço muita gente e eu vou te falar, entre os bacharéis em teologia, tem muito soberbo. A galera que estuda demais a Bíblia fica com a impressão de que todo mundo é ignorante, que todo mundo é burro, que todo mundo é leigo e que só ele é o detentor da verdade máxima e absoluta. E como é que você se torna uma pessoa que serve ao evangelho verdadeiro, puro e simples, verdadeiramente, genuinamente, lindamente? Como que você consegue imitar os passos de Cristo? A matemática é simples. Tenha fé, tenha conhecimento das escrituras sagradas e tenha amor. Quando você tem fé, você se conecta com Deus de forma orgânica, suave, espiritual. Quando você tem conhecimento, você sabe o caminho que você tem que trilhar para não cair. E quando você tem amor, tudo que você faz é de bom tom. E quando você olha uma pessoa que foge aos ensinamentos das escrituras, você tem empatia e você sofre pela vida daquele pecador, condena o pecado, mas ainda o ama aquela pessoa e tem o anseio de que ela encontre a mesma salvação que chegou em você. Então, se você conseguir ter fé, conhecimento e amor, você tem no seu coração a fé equilibrada. Galera, lembrando que vai ter a nossa maratona 15, 16 e 17, quinta, sexta e sábado, às 7 e 7, desvendando a palavra. E eu conto muito com a sua presença, porque você vai aprender demais. Online, ao vivo e gratuito. Estou te aguardando. Um beijo no seu coração. Forte abraço. Tchau, tchau.